Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Hoje com um episódio que tem o meu coração, esse tema, que é tratar da infância e da adolescência. Estamos comemorando 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco legal fundamental para a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Mas, afinal, estamos conseguindo aplicar o ECA na prática mesmo? Ou a gente ainda precisa avançar muito com essa legislação? Para essa conversa especial, recebemos duas autoridades comprometidas com essa causa. Desembargadora doutora Rosane Portela Wolff, né? Referência no sistema jurídico da infância e da adolescência, e o advogado doutor Edelvan Jesus da Conceição, hoje nossa referência na OAB de Santa Catarina em matéria de direito da criança e do adolescente. É um prazer recebê-los aqui. Desde já quero agradecer por terem aceitado o meu convite e dizer que é uma honra poder dividir esses microfones com vossas excelências. Obrigado pelo convite. Obrigada da mesma forma. E a gente começa o episódio falando, óbvio, da nossa lei maior em matéria da infância, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que mais representa esse marco legal no ordenamento jurídico, na opinião de vocês? Qual que é a importância dessa legislação hoje dentro do nosso ordenamento jurídico? Posso começar, né, Edelvan? Na verdade, eu diria que o nosso marco maior é a Constituição Federal, né? O artigo 227. Que daí, a partir dali, é que nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai justamente normatizar todos aqueles princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança, que foram estabelecidos pelo Constituinte no artigo 227 da Constituição Federal. Então, o Estatuto ele nasce num momento muito importante, inclusive da abertura, da democratização, né, nacional, e ele é uma normatização de excelência que muitos países, inclusive europeus, não possuem, né? E ele nasce no momento, inclusive, onde se discutia internacionalmente a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o nosso estatuto, ele já, de berço, já é uma normatização, uma legislação inovadora, e que trouxe princípios que de ponta e princípios que vieram transformar a visão que havia até então no tratamento, vamos dizer assim, de crianças e adolescentes em todos os aspectos. É como a gente sempre fala, né, Edelvan? A gente sai do tratamento menorista, que tratava crianças e adolescentes tão somente numa visão assistencialista, para uma visão da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Então, eles deixam de ser simplesmente um objeto de tratamento do Estado, né, para serem sujeitos de direitos, ou seja, pessoas, indivíduos em desenvolvimento, mas que necessitam de um olhar especializado, de um olhar diferenciado por parte do Estado. E a partir do momento que a Constituição coloca que o Estado, a família e a sociedade são responsáveis por esses seres, por esses indivíduos, ela traz, né, a Constituição traz, que depois vai ser normatizado pelo Estatuto, ela traz todo o sistema de responsabilidade que nós devemos e precisamos atuar quando se trata de crianças e adolescentes. Perfeito. Edelvan, essa transformação da visão menorista para um sujeito de garantia de direitos é um grande avanço que a gente tem
com o Estatuto. Quais outros avanços você identifica que houveram a partir dessa legislação e o que a gente ainda está longe de alcançar? Essa perspectiva é importante porque a gente marca, um rompimento no olhar sobre a criança, né? Porque a gente tira o monopólio do Estado no atendimento à criança, muitas vezes, e antes, né, na figura do juiz de menores, né, que tinha uma intervenção ainda muito focada na responsabilização. O Estatuto vem trazendo outros atores nesse processo, isso que é importante. Assim como a doutora Rosiane colocou, que tanto a Constituição quanto o Estatuto, né, traz a responsabilidade da família, da comunidade, do Estado nesse processo de cuidado e proteção, essa nova lógica de trazer outros atores, e aí a gente tem avanços bastante significativos, né, com o Estatuto, que é a criação do Conselho Tutelar, por exemplo, com a atuação ainda administrativa, na ponta, na comunidade, olhando a criança muito mais presente no contexto da família, muito próximo da comunidade, né, toda a rede de atendimento das políticas públicas, que isso é importante também. Então, alguns avanços importantes estão nesse campo do olhar sobre a proteção, de quem é a responsabilidade. A responsabilidade não está em alguém, está na sociedade. Somos todos nós responsáveis por esse cuidado. Essa lógica ela é importante para entender o Estatuto da Criança, né? E garantir, de fato, entender que essa criança é um sujeito de direitos, está em processo de desenvolvimento, e que todo mundo tem que cuidar, todos nós somos responsáveis. Temos alguns pontos importantes aí nesse processo que nos desafia, apesar dos imensos avanços em várias áreas da infância, que está nesse diálogo intersetorial. O diálogo, inclusive estávamos conversando sobre isso, né, o papel da rede, costurar, né, esses interesses para garantir a proteção, hoje é o maior desafio. Né? Saber que a assistência social, educação, saúde tem responsabilidade recíprocas e que tem que atuar junto, porque pensar a proteção integral é pensar nesse conjunto de necessidades, demandas e direitos que a criança tem e que todas essas políticas precisam trabalhar de forma articulada, junto, para garantir. Senão, a gente sempre olha a criança de forma muito fragmentada. É da política tal, é da política tal. E essa não é a lógica do Estatuto, né? Essa não é a lógica pensando numa proteção integral. Certo. E, doutora Rosiane, é inegável, como a doutora mesmo falou, que nós temos uma legislação que muitos países europeus não possuem. Mas na prática, eu brinco que na prática a teoria é outra, né? A gente tem muitas dificuldades, o nosso Brasil é enorme, algumas cidades mais evoluídas, outras menos, com mais dificuldades, mas na prática, na visão da doutora, quais são as maiores dificuldades? É falta de vontade política, é falta de estrutura, é falta de conhecimento técnico? O que ainda nos impede de conseguir aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente e garantir que essas crianças e esses adolescentes sejam efetivamente protegidos? É uma questão complexa, é uma questão muito complexa. Eu falava, né, do sistema, porque o Estatuto traz o sistema de justiça, né, e o sistema de trabalho em rede. É evidente que todos os direitos de crianças e adolescentes necessariamente temos que trabalhar em rede, mas também dependemos de políticas públicas nesse sentido. Eu acredito que, além dessa dificuldade de todos entenderem que nós somos um sistema a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, através do sistema em rede, eu costumo dizer que é como um guarda-chuva. E que, vamos dizer assim, o fio central são políticas públicas voltadas para esse olhar diferenciado. Então, eu penso que, claro, como eu disse, é muito complexo a gente apontar individualmente, mas na prática eu acredito que a ausência de políticas
públicas efetivas e o cumprimento do princípio constitucional, que é a prioridade absoluta. E aí é óbvio que nós temos enormes e várias e inúmeras necessidades em todos os campos, mas veio a lei da primeira infância para nos dizer que a criança, né, do 0 aos 6 anos, é uma janela de oportunidades, neurocientificamente falando, que nós não podemos perder. Então, isso já vem, vamos dizer assim, para para reforçar a necessidade de políticas públicas para essa faixa de idade, para que a gente não perca as oportunidades. E eu falo aqui no sentido do desenvolvimento psicológico, sociológico, mesmo biológico, dessa faixa de idade. Então, bem resumido, e não podemos culpar tão somente, né, mas a gente acaba, porque nós somos poder público também, né? Claro. O judiciário é poder público. E procuramos fazer a nossa parte. Mas, efetivamente, nós precisamos de políticas públicas concretas e de, vamos dizer assim, orçamento destinado, orçamento concreto, orçamento compatível, que se destine para as políticas destinadas a crianças e adolescentes. E eu só quero fazer aqui, Bárbara, o Edelvan falava de algo muito importante e que complementa um pouco o que falta ainda também trabalhar, que eu sempre digo que o Estatuto, ele acabou não contemplando, ele dá uma leve passada, mas ele acabou não contemplando crianças e adolescentes indígenas de comunidades tradicionais, a razão pela qual hoje a gente fala na proteção integral plural, que é esse olhar que também o poder público tem que ter para esse público, esses indivíduos, que são as crianças de povos indígenas tradicionais, e aqui em Santa Catarina, você sabe, né? Vocês sabem, nós temos três povos originários, os caigangues, os guaranis e os xoclens, que nós precisamos também trabalhar com esse público, né? Nós, eu digo, Justiça Federal, Ministério Público Federal, naturalmente por conta da origem étnica, né? Mas também temos as comunidades tradicionais, povos ciganos, quilombolas, onde também precisamos olhar, respeitadas as diferenças, respeitadas as individualidades, mas precisamos olhar também para essas crianças e adolescentes dessas comunidades. E com esse olhar diferenciado que essa população específica necessita. Exatamente, porque a própria Constituição, eu sempre vou voltar lá, porque lá estão os direitos fundamentais, claro, né? Mas o respeito à diferença e o respeito à cultura própria desses povos, que muitas vezes nós não entendemos, nós que eu digo, a comunidade tradicional, a comunidade branca tradicional. Muitas vezes eu sou do Oeste, né, e lá nós temos, eu convidei muito italiano, muito polonês, enfim, e às vezes não há o entendimento do que seja essa diferença que deva ser respeitada. Então, aquele olhar de integração lá de trás, né, que se preconizava, por exemplo, exemplificativamente, que o índio fosse integrado pela sociedade, que ele viesse. Isso, infelizmente, não é o que a Constituição diz que a gente deva fazer. Seria muito bom, evidentemente, mas nós temos uma cultura diferente, diferenciada, e que nós precisamos respeitar. Claro que aí a gente entra em várias questões públicas também, discussões, terras indígenas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando aqui de direitos de crianças e adolescentes. Então, eu falo aqui também da necessidade
que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não contemplou especificamente esse olhar para essas crianças, para esse público. E que hoje, né, é evidente que o Estatuto também, ao longo do tempo, vai se aperfeiçoando e vai se atualizando. Então, tem muitas coisas que hoje a gente precisa, como já houve algumas atualizações, mas que nós precisamos também estar atualizando de acordo com a realidade atual. Perfeito. E isso que a doutora Rosane falou, Edelvan, traz para a gente uma necessidade de cada vez mais falar de qualificação técnica, de aperfeiçoamento, de capacitação profissional. E quando a gente fala de políticas públicas efetivas, passa muito por essa parte de capacitação, porque como a Rosane falou, existe ainda um público que não está sendo atendido com o olhar diferenciado que precisava ter, e os profissionais que estão na ponta muitas vezes desconhecem essas especificidades e compete ao município, ao estado, trazer esse tipo de olhar, essa capacitação para essas equipes. E isso tem sido sempre uma grande discussão, né? Uma grande dificuldade. Como que você enxerga isso na prática? Tem alguns fatores que são importantes. De fato, nós temos bastante especificidades que ainda a gente dá pouca atenção, e é muito importante, doutora Rosane, trazer essas questões dos povos originários, né, dos povos das comunidades tradicionais, porque as políticas públicas não têm dado um olhar e atenção necessária. A gente vê população quilombola em situação de absoluta vulnerabilidade, povos indígenas também, comunidades indígenas absolutamente isoladas, né, sem um apoio estatal que precisa, e consequentemente as crianças acabam sofrendo, né, todo esse isolamento, toda essa ausência. Mas a gente tem um outro ponto que eu acho importante, é que também como desafio, infelizmente a gente não incorporou a ideia de que criança é a prioridade absoluta. Porque se de fato, né, os gestores públicos tivessem isso na veia, né, como prioridade, a gente teria um olhar diferenciado para as equipes que atuam diretamente com elas. Por que eu falo isso? Porque as políticas muitas vezes estão muito fragilizadas enquanto equipe, né? Faltam assistentes sociais nos CRAS, por exemplo, que tem um atendimento preconizado na prevenção, né? Pensar a prevenção da criança para que ela não desenvolva outras situações que precisam de uma intervenção de média e alta complexidade. Nós temos baixa, não estou falando só de assistente social, mas psicólogos e outros profissionais da rede, né, que também fazem parte. A equipe como um todo. A equipe como um todo, que é absolutamente importante nesse processo de cuidado, né? E essa falta de valorização, porque passa também não só pela quantidade de pessoas atuando, de disponibilizar profissionais nos serviços públicos disponíveis para atendimento, mas pensar a qualificação desses profissionais. Então, são políticas que muitas vezes têm uma rotatividade grande, né? Os profissionais acabam não tendo a capacitação necessária, o processo de capacitação continuada necessária para lidar com os diversos temas, né, que aborda a criança e adolescente, principalmente na atualidade, né, com outras temáticas que estão aí apontando, né, como as situações de bullying, cyberbullying e todas essas problemáticas que a gente está presenciando hoje em dia. E essa ausência de uma política de capacitação continuada é um fator absolutamente importante, né, que interfere diretamente na qualidade do atendimento à criança, né? Eu fico sempre imaginando, porque eu vim da alta complexidade, atuei 15 anos com alta complexidade e acolhimento institucional, muitos acolhimentos, infelizmente pelo Estado, a gente ainda vê equipes com baixa qualificação, seja pela falta de estrutura e de financiamento, seja pela utilização de voluntários como equipe de estrutura, né,
das unidades de acolhimento, isso já mostra um cenário de ausência de prioridade para uma política que é tão importante, que afeta diretamente vidas de crianças e adolescentes. Me permita, Bárbara, claro, só uma complementação, porque é importante isso que o Edelvan falou. Porque a gente percebe muito isso, muito, muito legal que o Edelvan trouxe essa questão dos acolhimentos, porque no judiciário a gente percebe isso também, né, pela questão dos acolhimentos, da rotatividade, onde existem alguns acolhimentos, onde muitas vezes o responsável, ele é um cargo comissionado, e daí quando muda vamos dizer assim, a estrutura ali, política, muda aquela equipe também, né? Ou seja, é tratado algo que é tão importante, muitas vezes é tratado com descaso. Descaso no sentido de não ter, exatamente dentro do que o doutor Edelvan falou, de não ter uma equipe profissionalizada, né? Ou qualificada. Não vamos dizer que seja permanente, mas uma equipe que seja constantemente submetida à qualificação. Então, eu concordo com o doutor Edelvan falou. E a questão do acolhimento institucional também vai muito além disso, porque quando a gente imagina uma criança institucionalizada como essa, ela precisa de referências, ela precisa de vínculo, ela precisa do afeto que ela não recebeu, e aí ter cada dia um profissional diferente, uma rotatividade, não ter a possibilidade de ter aquele cuidado, isso tudo também gera um impacto muito grande na realidade dela. E hoje, como que o Poder Judiciário tem atuado nessas questões de violação de direito da criança e do adolescente, de uma maneira mais ampla, assim? Dentro do Poder Judiciário, nós temos a Coordenadoria da Infância e Juventude, temos também hoje instituído o Comitê da Primeira Infância para políticas institucionais voltadas à primeira infância, e onde nós trabalhamos também na busca de parcerias, na busca de... É um trabalho em rede também, né? A gente falava um pouquinho antes sobre isso. É um trabalho de buscar parcerias no sentido da garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, a Coordenadoria da Infância tem projetos, inúmeros projetos, entre eles, assim, hoje se destaca o programa Novos Caminhos, né, que a OAB também participa, que ele é voltado para, entre outras coisas, porque cresceu muito, para a profissionalização de adolescentes que estão em casa de acolhimento, mas hoje o nosso público-alvo é desde os 6 anos de idade, com atividades voltadas ao fortalecimento psicológico, ao fortalecimento de ações de psicopedagógicas fora do contraturno escolar. Então, o nosso público do Novos Caminhos hoje começa aos 6 anos de idade. E a partir dos 12, 13, 14, então ele já passa para essa questão da profissionalização, né, com cursos, e a partir da realização dessa formação inicial, se busca, então, a empregabilidade. E a OAB é muito importante, porque a gente costuma dizer que em várias cidades do interior onde nós não temos muitas indústrias, muitas empresas que eventualmente possam receber um jovem aprendiz, mas nós temos os escritórios, né, de advocacia que poderiam também estar acolhendo um auxiliar administrativo, enfim, alguém nessa área, e que contemplaria também o nosso público, que são adolescentes acolhidos. Além disso, nós também temos que também está assim a todo vapor, o projeto Conhecer para se Proteger, que se volta ao que o Edelvan falou, nas questões de segurança, de cibersegurança. É um projeto que nós instituímos parceria com a Polícia Civil e com a Secretaria de Educação,
onde nos voltamos para trabalhar nas escolas com os alunos a partir do 9º ano, na questão da segurança cibernética, na questão de alertá-los sobre a necessidade dos cuidados para toda essa questão cibernética e que também tem esse olhar voltado para a segurança e prevenção de eventuais atos infracionais cometidos por adolescentes na área cyber, né, como a gente costuma dizer. Também nós temos trabalhamos com o projeto que hoje está no estado todo, que foi a questão do depoimento especial, através do qual nós, a coordenadoria fez todo o trabalho para a estruturação das salas nas comarcas do estado, mas também na capacitação tanto de servidores como de profissionais externos para que possam atuar como entrevistadores em casos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência. Também temos a questão da justiça restaurativa, que hoje a gente também trabalha, justiça restaurativa, a gente trabalha com o Ministério Público no projeto Escola Restaurativa, que é voltada também para evitar conflitos nas escolas, e onde também surgem ali várias questões de cyberbullying e de outras práticas infracionais atualmente relacionadas na área cyber, mas que também a escola restaurativa trabalha com esse objetivo dessa pacificação, e é onde nós também estamos atuando. Então, na verdade, são vários projetos que a gente sempre está procurando, né? Agora nós temos aí também a política da primeira infância, onde a gente está congregando demais parceiros para que também atuem em suas instituições com práticas voltadas à primeira infância. Então, é um trabalho de fôlego, é um trabalho necessário e é um trabalho que nos dá prazer porque, como eu digo, tudo que for voltado à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, eu digo que é um trabalho de beija-flor, né? A gente vai sempre estar procurando, de alguma forma, fazer a diferença. Né? O beija-flor que ia lá, jogava a aguinha lá para apagar o incêndio na floresta. Então, nós estamos trabalhando sempre com esse objetivo, de fazer diferença, de alguma forma, na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Perfeito. Para quem não sabe, o doutor Edelvan, ele é assistente social de origem, assim como eu. Uhum. E muito da nossa vivência, nossa prática com o direito da criança e do adolescente vem da atuação na assistência social. E hoje eu dou graças a Deus a essa minha primeira formação e a toda essa experiência, porque é ela que me qualifica hoje para atuar como advogada na área das famílias. E sei que isso é algo que traz uma diferença na prática profissional, porque, infelizmente, as nossas graduações não têm também esse olhar para o direito da criança e do adolescente. Às vezes até tem uma disciplina, mas muitas vezes é uma disciplina opcional, né, tratada sem a prioridade absoluta que precisava ter, inclusive, né, no nosso quadro educacional. E enquanto advogado hoje, com todo esse olhar técnico para a política da criança e do adolescente, o que o doutor entende possível para o advogado em sua prática profissional? Como que ele pode ser mais propositivo em âmbito de atendimento de criança e do adolescente? Isso é uma questão que está muito em voga hoje, que no âmbito da comissão qual estou presidindo, a gente tenta justamente trazer esse olhar interdisciplinar para o atendimento da infância, justamente por essa necessidade de entender a criança e o adolescente nessa perspectiva integral, né? E a advocacia ela não pode ficar distante disso. Sempre a gente conversa sobre as atuações, por exemplo,
em ações de direito de família quando há uma situação ali de litígio, um divórcio, e aí tem guarda, né? De tentar dialogar, e a advocacia tentar dialogar numa perspectiva também de proteção à criança, no olhar para a criança. Não é só o cliente A ou B que estão na briga para saber quem vai ficar com a guarda ou com os bens, né, nesse momento de separação, mas como a criança ela está envolvida nesse meio e como na minha prática enquanto advogado eu posso buscar formas de mitigar a situação da criança ou o estresse que essa criança tem nesse processo, porque é muito difícil. Antes de advogar e ainda na função de assistente social, eu fiz algumas perícias e na conversa com a família, e depois como advogado eu fui aprimorando isso, porque também tenho atuado em algumas situações em que há criança e aí há essa briga pela guarda, de pensar com as famílias, com os pais, no momento da separação, de evitar a exposição do conflito com a criança, né? Para tentar colocar a criança de lado, porque ela é uma vítima dessa situação e acaba, obviamente, trazendo consequências de estresse elevado, de depressão, muitas vezes, né? Então a advocacia tem um papel importante nesse processo, né? A gente vem, inclusive a OAB pela comissão fez há algum tempo atrás um curso que estava voltado especificamente para os advogados que atuam na área da infância, na área de direito de família, mas que atua também, né, nessas situações que envolvem criança, para um olhar diferenciado para esse público. Né? A gente precisa entender esse papel social Sim. da advocacia, porque é como a doutora Rosane explicou antes. O Estatuto, ele prevê uma responsabilidade da sociedade, do Estado, da família. É uma responsabilidade conjunta. Todos precisam se responsabilizar. O advogado não pode esquecer que ele é o profissional lúcido atendendo um casal em conflito e que precisa preservar o direito da criança antes mesmo dos seus próprios direitos. Sem dúvidas. E esse olhar eu tenho, e acho que a nossa formação como assistente social, né, no serviço social, potencializou esse olhar, né? No momento da atuação, a gente vai tentar e sempre buscar um olhar mais ampliado da família, da conjuntura, das vivências, dessa história, né, que a família viveu, pensando nessa construção e evitar que o conflito, né, traga consequências principalmente para a criança, porque a gente sabe que entre os adultos, uma hora eles vão se resolver, cada um para o lado, e a criança está ali nesse cabo de guerra, né, quase que infinito, e isso traz consequências bastante difíceis. Eu tive a sorte também de fazer serviço social, que me deu um outro olhar pensado na família, porque o serviço social de fato trabalha essencialmente a família, os conflitos, e, né, isso contribuiu, mas também no âmbito da comissão a gente vem tentando trazer esses elementos para um olhar interdisciplinar, que não só jurídico, que a advocacia nessa área precisa. Perfeito. E a gente sempre que fala de direito da criança e adolescente, a gente fala da necessidade de atuação em rede, porque envolve política de saúde, de educação, de assistência social, mas muitas vezes falar do trabalho em rede parece que os serviços eles estão esperando a articulação acontecer, né? Estão esperando ser inseridos nessa rede, quando na verdade precisa ser um trabalho coletivo. Na opinião da senhora desembargadora, como articular essas redes para garantir esse trabalho integrado? Assim, como fazer com que isso se torne efetivamente uma prática? Primeiramente, Bárbara e Delvan, eu queria dizer que eu tenho uma admiração muito grande com a advocacia. Advoguei antes de entrar na magistratura. Se eu falar aqui o número da minha OAB, que eu ainda tenho, lá atrás eu recupero 4.700 e alguma coisa, Olha 500 só. alguma coisa. Mas, e por essa admiração, também tenho um filho que é advogado, e sempre incentivei
esse olhar, porque eu sempre incentivei esse olhar de não estabelecer um conflito maior do que já existe, né? No sentido de que, não seria a questão só da mediação, mas a importância, só ressaltando a importância da advocacia, porque é o primeiro atendimento, é o primeiro, né? A pessoa, quando chega no escritório, ela vai como se fosse um consultório, Sim. né? Um consultório de direitos, e ali ela está, de alguma forma, abre aspas, doente, fecha aspas. Sim. Né? Então, esse primeiro tratamento, esse primeiro olhar do advogado, o quanto é importante. Esse acolhimento e, às vezes, a necessidade de acalmar, né, o seu cliente e de não incentivar o litígio. Né? Eu acho isso é uma arte, na verdade. É claro que às vezes o cliente, né, ou a cliente vai, não, mas eu quero isso, eu quero dessa forma. Bom, aí é uma opção ética, inclusive, do advogado, vai atender ou não vai atender, enfim. Mas o quanto esse primeiro e o atendimento, de modo geral, Sim. do profissional da advocacia, ele é relevante para a continuidade de um litígio ou para a pacificação. Eu até brinco, né? Por conta disso que o meu filho até fez o TCC quando ele se formou sobre a função do advogado para a pacificação social. Olha, bacana, que incrível. Né? Porque esse é o meu olhar, sim. E respondendo, então, ao que tu me questionaste, Bárbara, realmente a articulação é um trabalho artesanal. E eu até digo para você que tu falava que às vezes a rede está ali esperando. Eu acredito que hoje, o Edelvan possa até me dizer, mas, por exemplo, nós temos o trabalho realizado pela Federação Catarinense de Municípios, né, Edelvan, que incentiva toda essa atuação em vários aspectos que envolvem a proteção dos direitos de criança e adolescente. Então, essa articulação que é artesanal, que você precisa levar, vamos dizer assim, nós temos o Estado, que é óbvio que nós aqui tentamos, né, a OAB, as instituições, tentamos trabalhar com toda essa articulação política, mas é lá na ponta que a coisa vai se efetivar, vai acontecer, exatamente. Então, hoje a gente tem bons trabalhos, excelentes trabalhos sendo realizados, mas esse trabalho tem que ser constante. Inclusive a atuação do Ministério Público também, né, trabalhando em várias pontas, né, em várias políticas, até a questão dos conselhos tutelares, né, a atuação dos conselhos tutelares. E eu digo sempre assim, a atuação em rede, no meu modo de ver, é assim, não é eu não faço isso, não, isso não é minha parte, isso é a sua parte, isso é a B. Não, a rede já diz tudo, nós estamos entrelaçados, e com um objetivo maior. É claro, nós temos questões de questões políticas, questões de onde é que está estabelecido o que cada um tem que fazer, enfim, né? Claro que eu não vou me imiscuir no trabalho da OAB e vice-versa, e, enfim, mas essa interlocução, ela tem que ser constante e ela tem que ser clara, e é algo que, infelizmente, hoje em dia, né, a gente falava um pouco antes, a gente tem essas questões ideológicas que às vezes acabam interferindo, e às vezes, e é normal, eu diria, mas até certo ponto são embates que às vezes a gente, penso eu, que deveria haver, como eu digo, a separar o joio do trigo, no sentido, não, isso aqui é uma questão que nesse momento não é pertinente, vamos dizer assim, porque, né, então eu penso que tem os espaços para se discutir determinadas matérias, determinadas situações, mas nós temos um objetivo comum, e para esse objetivo comum eu creio que todos deveriam estar olhando. Então eu penso que a maior, talvez, dificuldade seja nós sempre colocarmos
sempre colocarmos a defesa, a causa, como eu digo, a causa da criança e do adolescente em primeiro plano. Perfeito. Eu vejo que muitas vezes essa articulação de rede faz com que os profissionais, os serviços, vão buscar no outro a solução do seu problema e não uma forma de auxiliar no problema do outro. Porque quando você entra com uma visão de auxiliar o outro, todos acabam se beneficiando. Enquanto que você entra com uma visão de vou buscar a solução do meu problema, se todos forem com essa mesma visão, todo mundo sai com seus próprios problemas e não resolve, né? E o doutor, o que pensa ainda sobre essas questões de articulação de rede e de dificuldades? Sim. É uma situação muito complexa, né? A gente está aí na luta há muitos anos e os mesmos problemas, a gente consegue avançar algumas coisas, mas parece que os mesmos problemas acabam persistindo. E eu penso que em razão um pouco dessas mudanças constantes, não só da gestão, porque a gestão é natural que mude, né? A gente está falando de gestão pública no sentido de prefeitos, Sim. governadores, presidentes, etc. Mas também as equipes acabam sofrendo isso e como nós falamos aqui, porque isso faz parte desse processo de construção de rede que eu estou falando, né? Quando a gente tem equipes formadas por profissionais concursados, né, efetivos, com garantias, o processo de continuidade dos atendimentos, dos fluxos, ele acaba sendo mais duradouro. Quando são outras formas de contratação das equipes, isso acaba ficando muito suscetível às mudanças, e toda mudança, quando ela acontece de forma não planejada, sem uma estrutura necessária, acaba implicando necessariamente numa desorganização e desestruturação. Isso faz parte desse processo de construção de rede, né? As equipes que atuam na ponta. Mas também, para nós não ficarmos muito, e a gente tem percebido em outros trabalhos que eu faço, né, no meu vínculo profissional, às vezes visitando muitos municípios por aí pelo estado, a gente vê muito a ausência de protocolos e fluxos desenhados, prontos. Uma profissionalização. A profissionalização do atendimento. Eu acho que a gente precisa avançar nesse aspecto, porque quando nós temos isso formalizado, um protocolo, um fluxo desenhado na rede, isso fica para outras gestões, para outras equipes, porque a gente já não fica dependente, né, doutora, daquelas ações que são construídas simplesmente pelo profissional. Não que isso não seja importante. O profissional que está na ponta, o técnico que está na ponta atendendo, ele é o elo importante das demandas e entre, né, os atores que estão ali na proteção. Ele é absolutamente necessário. Mas, para além disso, a gente tem que construir os protocolos, de fato, né? Escrito, dizendo quais são as responsabilidades de cada um e como esses atores vão atender as demandas para fins de atender a criança na sua integralidade. Não nessa perspectiva, doutora Bárbara, que você colocou, de, eu quero transferir um problema. Porque, infelizmente, a gente ainda vê profissionais no atendimento tentando transferir o problema por outro. Eu vou para a reunião de rede porque eu estou com uma situação de um menino, de uma menina de saúde mental que dá surtos psicóticos constantemente, né? Isso aconteceu algumas vezes no acolhimento, em que esse adolescente com surto psicótico, né, no acolhimento, o que é que eu quero fazer enquanto equipe? Eu quero tirar isso daqui, eu quero tirar essa situação. E aí, para tirar essa situação, uma alternativa é o quê? Vamos isolar esse menino em um instituto psiquiátrico, numa clínica psiquiátrica. Vamos mandar para a saúde. Vamos mandar para algum lugar. Então, vamos mandar para a saúde, vamos mandar para... Não é isso que a gente pensa. Obviamente, para quem está com a situação latente, é difícil pensar porque a gente não tem os serviços disponíveis, né? Nessa situação de saúde mental, a gente não tem, os municípios têm enfrentado muitas dificuldades de encontrar um psiquiatra, de encontrar um leito, né, de estabilização, seja no CAPS, seja nos próprios leitos de hospital. Então, esses furos na rede, que é a ausência de serviços especializados para atendimento, acaba sufocando demasiadamente a ponta,
porque está com uma situação para ser resolvida e não encontra respaldo na rede. E acaba sozinha tendo que dar conta, não sei como, não sei, né? Às vezes não dando conta. Às vezes não dando conta, porque é difícil, né? E nessa angústia, o que a gente quer, de fato, é acabar com aquilo. Acabar com aquela situação. Mesmo que seja transferindo para alguém, mandando para o Instituto Psiquiátrico lá em outro estado. Já acompanhei situações, denúncias nesse sentido, né, e de isolar uma adolescente lá em outro estado porque tinha um surto psicótico, se afastou inclusive da família. Esse não é o olhar de um atendimento de política pública hoje, pensando no estatuto. Então, isso é um processo cultural. Eu acho que a gente precisa avançar, mesmo 35 anos do ECA, a gente tem algumas coisas que a gente não interiorizou ainda. Uma delas é esse olhar de que todos nós somos responsáveis. Perfeito. E corresponsáveis no cuidado. Eu não sou só responsável quando eu estou com a criança no atendimento. Eu sou corresponsável até sanar toda a demanda da criança. Perfeito. Até que ela de fato esteja efetivamente protegida. Tá bom. Olha, a gente poderia ficar a manhã inteira conversando sobre a infância, mas a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio, mas eu não quero finalizar o nosso episódio falando das dificuldades, né? Porque a gente precisa comemorar os 35 anos do ECA e não só se lamentar acerca do que está ruim. Então, para a gente finalizar com um ar mais leve, sim, mais doce, gostaria de ouvir de vocês quais projetos, quais boas práticas vocês visualizam hoje, que existe hoje e que merece o destaque do final do nosso episódio. Quer começar? Bom, eu já apontei ali anteriormente os projetos que nós trabalhamos no judiciário, mas dois especificamente eu chamo atenção, e um é sobre o nosso plano, que eu digo, também construído com com vários parceiros, inclusive com a Justiça Federal e com a Justiça do Trabalho, que é voltado, então, para as práticas da primeira infância. Uhum. Eu creio que isso é muito importante, porque nós, vamos dizer assim, passamos a ter um olhar especializado, um olhar especial para a criança desde do zero anos, né? Então, esse é vamos dizer assim, é um projeto que merece uma referência. E outro projeto que também eu penso que começa agora, mas ele é atualíssimo, que é o Conhecer para se Proteger, que é voltado para essas questões da segurança cibernética. E para os alertas, porque hoje nós temos aí inúmeros alertas acerca dos prejuízos que a exposição exagerada às telas e às plataformas digitais e às redes sociais, elas estão causando aí uma epidemia de problemas mentais e posso dizer também uma epidemia de violências contra crianças e adolescentes pela internet. Então, esses dois projetos são os que penso, né, nesse momento, assim, me vem como referência para que a gente ainda tenha muito a ser feito, mas que bom que nós estamos começando. E esse projeto de cuidado com o acesso à internet, essas questões cibernéticas, ele é essencial porque a gente está em um choque de gerações, né? Uma geração que está extremamente exposta a essas vulnerabilidades, a esses riscos, e outra geração que não entende a quantidade de risco que a geração seguinte está sofrendo ali, né? Tá submetida. Então, de fato, é um projeto incrível. É porque a gente fala, todas aquelas violências
que se praticavam na vida real, Sim. na vida offline, elas passaram a ser praticadas na realidade online, né? Sim. Então, e os pais realmente ainda não se deram conta dos perigos. Se deram, essa geração, vamos dizer assim, até estão começando a se dar conta, mas ainda numa perspectiva muito ingênua, eu diria. Porque quando nós... Muito superficial. Muito superficial. E porque aquilo que antigamente, né, ou estava, como nós chamávamos na Dark Web, né, lá no submundo lá da internet, hoje está nas plataformas TikTok, Instagram, absolutamente expostas. E as crianças estão navegando, crianças a partir de 9 anos, inclusive uma pesquisa dessa semana diz que crianças de até 3 anos de idade estão passando de 2 a 3 horas na frente das telas. Isso é um prejuízo, assim, é uma catástrofe. Sim. Tá? E então essa é porque o smartphone passou a ser a babá, né, para os pais, que tem muitas atividades, enfim, e a gente vê isso constantemente, né, nos restaurantes as crianças estão ali. Só que isso é uma catástrofe, porque os prejuízos neurológicos, eles estão começando a aparecer, e já há estudos e estatísticas sobre isso. Então, muitas vezes os pais estão entendendo que, mas é só enquanto a gente almoça, ou é só enquanto, tanto, né, eu vou falar um pouquinho antes, estamos indo para o final, mas eu não vou me alongar, da questão mental, né, nas casas de acolhimento. Está aparecendo muito também. Crianças com N deficiências e nessa área mental. Esquizofrenia, né, autismos num índice bem elevado. Então, tudo isso nós vamos ter que enfrentar também. Mas, como eu disse, que bom que a gente passou a olhar isso, estamos, né, aqui em Santa Catarina estamos trabalhando, né, com o Poder Judiciário, com esse aspecto aí também, e evidente, nós temos que nos alegrar com aquilo que está dando certo também. Verdade. Edelvan? Bom, tem 2 políticas que me trazem esperança nessa perspectiva da intersetorialidade, né, que é a Lei 13.431, que fala do Sistema de Garantia de Direitos, né, para construir esse fluxo, pensando na não revitimização de crianças. Eu acho que crianças e adolescentes, eu acho que é um caminho importante, apesar de 2017, mas os municípios têm se esforçado nesse processo de construção dos fluxos, de dialogar sobre isso, né, de falar sobre uma escuta especializada, né, de um atendimento mais qualificado de crianças, também da escuta protegida e tantas outras questões ali que são importantes nesse conjunto de olhares sobre a não revitimização. Eu acho que me traz um pouco de esperança nesse sentido de provocar todos os atores nesse processo, e concordo plenamente com a doutora Rosane quando ela traz a ideia da primeira infância. Eu acho que a primeira infância traz recentemente, né, mas porque nos últimos anos, tem 5 anos do Plano Nacional, enfim, pouco mais de 5 anos, traz esse olhar voltado para o berço, para o início da vida, que é tão importante, e que a política, inclusive nessa semana, né, saiu a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, que tem um olhar voltado para a intersetorialidade. É dizer, olha a saúde, olha a educação, olha a segurança pública, todas essas políticas setoriais, elas precisam olhar a infância de uma forma complementar, de uma forma integrada, e isso é um sopro de esperança nesse sentido de que a gente avance, de fato, para um olhar de proteção integral de crianças e adolescentes. Perfeito. Quero agradecer muito por terem aceitado o nosso convite novamente. A Escola Superior da Advocacia se sente honrada com a presença de vocês na gravação desse nosso episódio, alusivo aos 35 anos do ECA. Muito obrigada, desembargadora. Muito obrigada, Edelvan. Obrigado. Obrigada. Encerramos esse episódio com um coração cheio de esperança de que a gente pode sim avançar
e com a mente repleta de responsabilidades também. Agradecemos novamente a participação da desembargadora Rosane Portela Wolff. Nossa, eu não sei por que eu chamo ela de Volpe. Perdão, desembargadora, é Wolff. E ao doutor Edelvan Jesus da Conceição, por suas falas técnicas e humanas e por nos lembrarem que a infância precisa ser prioridade absoluta, não só na nossa legislação, mas nas mentes dos profissionais, nas prioridades de fato, nas escolhas públicas e institucionais. Compartilhem esse episódio, marquem a ESA nas suas redes sociais, @esa.oab.sc e, como sempre, aguardamos as suas sugestões, as suas intervenções e os nomes dos convidados que vocês ainda querem ouvir no nosso podcast, porque, lembrando, nosso podcast é feito pela advocacia e para a advocacia. Até o próximo episódio.